O anime começa mostrando nosso protagonista chamado Leon, revoltado com o jogo Otome, que basicamente tem que controlar uma personagem feminina e desenvolver algum relacionamento com os homens do jogo. Leon tem que zerar esse game por conta da irmã dele, que quer ouvir o áudio extra do final do jogo, mas a garota não tá afim de jogar. Por isso, ela pediu para ele zerar o jogo enquanto ela viaja, usando como chantagem algo que ele fez com uma garota, e não quer que ela conte para a mãe dele sobre isso. Salve, salve galera, Ferrer na área. O nome do anime do resumo de hoje é Otome Game Sekai wa Mobi e vou estar deixando no primeiro comentário fixado, então já dá aquela macetada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu! Enquanto joga, nosso protagonista reclama de tudo, dos personagens, da história do enredo, tudo irrita ele. Na tela do jogo, vemos que a história se passa em um reino de ilhas flutuantes, mas além de ter masmorras e monstros, também tem naves e armaduras tecnológicas. E após muito tempo jogando, ele finalmente termina, mas percebe que está com muita fome e decide ir até uma loja de conveniência comprar alguma coisa para laricar. No caminho, Leon escorrega e cai de uma escada, e obviamente ele vai de base nesse processo. De repente, ele acorda como um menino, deitado em um gramado. Quando Leon se levanta e finalmente reconhece a paisagem, o pai dele aparece dando uma bronca nele por ter fugido. Nesse momento, a madrasta do menino, que é uma mulher vaidosa chamada Zola, aparece e fica esnobando o pai e o filho, dizendo que é ela que banca eles. Mais tarde, em um depósito, nosso protagonista conversa com o irmão, que comenta que eles vivem no depósito porque Zola odeia eles, apenas pelo fato de serem meninos e bastardos. O irmão também comenta que ele precisa estudar para conseguir se casar na academia. Isso faz ele lembrar de algo, quando o irmão dele fala sobre as mulheres dominarem esse mundo. Leon finalmente percebe que reencarnou no mundo daquele jogo Otome e grita em desespero. 10 anos se passam e Leon ainda está vivendo no mesmo lugar. Ele anotou tudo o que lembrava do jogo para poder se dar bem conforme a história avança, mas ele percebeu que ele é um mob, ou seja, um figurante. E depois de todo esse tempo, ele até prefere continuar como personagem genérico e viver uma vida simples. Mas obviamente que ele não tá na Disney e infelizmente Zola arrumou uma pretendente para ele. Uma gordaça de 50 anos que já casou mais de 7 vezes e todos os maridos morreram em combate. Leon se recusa a casar com essa mulher e quer ir para academia, mas Zola diz que eles não têm dinheiro para mandar outro filho para academia, então considera que o problema é o dinheiro. Nosso protagonista tem um plano e parte uma viagem para fora da ilha, indo em um barco voador. No caminho, ele encontra uma carpa rainha, um tipo de peixe voador gigante, e Leon se lembra que é uma boa fonte de XP no início do jogo, e elimina ela com um tiro de espingarda. Quando o ponteiro da bússola começa a girar, ele percebe que chegou onde queria. Olhando para baixo, ele encontra uma luz abaixo do oceano e fala que é um dispositivo de transporte. Ele tenta descer até a água com o barco voador, mas é sugado por um furacão. De repente, Leon aparece em outra ilha perto de uma construção abandonada. Lá dentro, ele encontra um robô que entra em modo de combate, mas nosso protagonista usa munição mágica de eletricidade para derrotar o robô. Depois disso, ele chega em um hangar gigante entre uma nave, onde outro robô ainda maior percebe ele como intruso, começando um combate. Dessa vez a munição elétrica não funciona e o robô ativa uma barreira de proteção depois que Leon usa uma granada de eletricidade. O próximo tiro de Leon é detido pela barreira, então depois que a barreira desaparece, nosso protagonista usa uma granada normal, o que o robô acha estranho, mas isso danifica um pouco a máquina e ele agarra Leon com uma mão e levanta ele. Nesse momento, o robô fala que é de uma civilização antiga e que o objetivo era eliminar a civilização nova. Mas a civilização antiga foi derrotada, porém o robô ainda tem um objetivo de eliminar a civilização nova e começa a apertar o cara com tanta força que nosso protagonista chega até mesmo a sangrar pela boca. Como último recurso, ele aponta a espada para o robô e ativa uma função que surpreendentemente ejeta a lâmina, acertando ela na cabeça do robô e soltando uma descarga elétrica, que derrota ele na mesma hora. Em seguida, Leon anda até o painel de comando de um sistema que reconhece ele como membro da nova civilização, mas com características da civilização antiga. E já fraco pelo combate, nosso protagonista acaba caindo desacordado no chão. Na casa dele, Zola comenta que Leon é um idiota, que além de arruinar o casamento arranjado, saiu em uma aventura e acabou morrendo. O pai de Leon não tem certeza sobre a morte dele, mas ela comenta que faz 3 meses que não se tem notícia do nosso protagonista. A conversa deles é interrompida quando lá fora Leon chega com uma nave cheia de tesouros e um drone flutuante em forma de esfera, que chama ele de mestre, e aparentemente é a mesma inteligência artificial da nave.
Com toda essa fortuna, foi fácil recusar o casamento e, como previsto, Leon passou a frequentar a academia. Antes de ir para a academia, nosso protagonista começou a fazer os preparativos em uma ilha desabitada que encontrou quando voltava para casa. O drone chamado Lucian dá ideias que ele mesmo pode construir nessa ilha, como fontes termais e pontos turísticos. Leon pretende encontrar alguém na academia para se casar e viver como um baronete do interior, porém ele recebeu a classificação de barão na academia, provavelmente por ter desbravado a masmorra e descoberto a ilha. Então Leon terá que encontrar alguma mulher de alto escalão, como a Zola, sua madrasta. Chegando na academia, Leon reconhece como o início do game. Ele vê alguns dos personagens principais, como os homens que ele tinha que correr atrás, e a rival da protagonista. Em um momento, ele vê o príncipe do reino tendo diálogo com uma menina. Leon reconhece como um dos diálogos da protagonista, mas ele não reconhece a menina, só acha o rosto familiar. Mais tarde, em uma mesa com os outros caras comuns, chamado Daniel e Raymond, Leon pergunta se algum deles viu uma garota como eles, que não seja de família rica, mas nenhum deles conheciam. De longe, eles veem garotas empolgadas com a futura festa do chá do príncipe, e comentam sobre a dificuldade em concorrer com esses caras nobres. Angélica, a noiva do príncipe, vai falar com ele e o clima parece que está tenso entre os dois. De repente, a garota de antes aparece e o príncipe chama ela pelo nome, Marie. E só do príncipe ter sido gentil com ela, a noiva dele já fica com ciúmes. Já mais tarde, Leon aluga um local e prepara a própria festa do chá. Quando chega a convidada, ela leva algumas amigas e um servo com ela. As garotas comem todos os doces e reclamam da quantidade dos tipos de doce, e depois vão para a festa do chá de outro cara. Quando elas saem, Leon escuta uma confusão do lado de fora e encontra as meninas fazendo bullying com outra garota, chamando ela de plebeia, jogando papéis rasgados nela. Leon reconhece a garota como Olivia, a protagonista real do jogo. Ele não queria se envolver na história do game, mas decide ser gentil com ela e convida ela para tomar um chá. E enquanto come, Olivia mostra que é humilde e gentil. Depois do chá, Leon e Olivia recebem dicas da irmã dele, que fala para Olivia se aproximar de alguma garota importante da turma, dando algum doce de presente. Olivia não tem dinheiro, é dura. Então a irmã de Leon sugere que ele pague para ela. Com isso, Olivia consegue tomar chá com Angélica e as amigas dela, mas os comentários inseguros de Olivia fazem Angélica tratar ela com frieza, mas por dentro ela considera Olivia melhor que Marie. Mais tarde na aula de exploração, Leon e Olivia veem a Angélica gritando com Marie, que é defendida pelo príncipe. Olivia conta para Leon que Marie é filha de um visconde, que não é rico, e que Marie sofre mais bullying do que ela. Os outros garotos nobres interferem na discussão da Angélica e o príncipe, e Leon percebe que alguns poucos garotos podem ter mais poder que as mulheres nesse mundo. Todos seguem para explorar a masmorra, e Olivia demonstra alguma admiração por Leon, mas ele acha que não deve ficar próximo, já que ela é a protagonista do jogo, deveria ficar com o príncipe, igual à história. Olivia e Leon encontram algumas formigas gigantes, mas logo ele derrota elas usando a espada feita por Lucian. De repente, um bicho peludo pula do teto e morde o braço do nosso protagonista, assustando ele, mas Leon consegue derrotar a criatura com mais um golpe de espada. Várias outras formigas também aparecem, mas finalmente chegam os nobres para lidar com elas facilmente. Após o combate, Marie percebe um ferimento no braço do príncipe e usa uma magia de cura para ajudar ele. A Angélica se preocupa com o ferimento, mas o príncipe nem liga para ela, tá cagando e andando. Olivia também usa uma magia de cura em Leon para tratar a mordida que ele levou, então ela comenta que a magia é a única coisa em que ela é boa, e Leon ainda tem dúvidas se deve se envolver com a protagonista do jogo, mesmo sendo um figurante inútil. Em outro local, nós vemos algumas garotas colocando fogo em um caderno. Depois é revelado que o caderno era de Marie. O príncipe confronta a Angélica, mas ela fala que não sabe de nada. Mesmo assim, ele fala para ela ficar longe de maridos nobres, inclusive dele mesmo. Angélica parece triste com a situação, e enquanto isso, Leon, Daniel e Raymond conversam sobre a falta de sucesso em conseguir uma esposa, sendo que as garotas mais gentis já estão se noivando com os caras ricos. Eles também comentam sobre o bullying sofrido por Marie e sobre o príncipe Julius ter ficado furioso com a Angélica. Leon se lembra que no jogo também tem um evento em que ele fica furioso com ela, mas seria um momento mais avançado na história. Então mais tarde na biblioteca, Leon fala com Olivia e ela conta sobre uma atitude estranha de Marie quando a Olivia tentou falar com ela. Mas de repente, eles ouvem um barulho perto de uma prateleira de livros, e quando vão olhar, a Marie está dando uns amassos em um dos amigos ricos do príncipe.
Quando ela sai da biblioteca, nós descobrimos que essa pilantrinha sabe que esse é o mundo de um jogo otome e parece estar aproveitando tudo. Ela encontra o príncipe no corredor e ele se oferece para pegar um criado para ela, pois acha triste uma mulher andar sozinha por aí. Jenna, a irmã de Leon, vai até o quarto dele e pergunta se ele conhece a Marie. Eles falam sobre o bullying que ela anda sofrendo, e Jenna fala para o nosso protagonista não se envolver com ela, nem com o príncipe ou com a Angélica. Quando Jenna finalmente sai de perto, Leon aproveita para pedir para Lucian reunir informações sobre Marie e a Angélica. Então, depois de um tempo, chega o dia da festa do final do semestre e vemos nosso protagonista e os dois amigos sendo rejeitados por várias garotas, até que escutam a confusão entre Angélica e Marie. Julius defende a Marie como sempre e os outros nobres também, até que o príncipe e todos os amigos dele revelam que amam a Marie. Nesse momento, Angélica joga uma luva em Marie, desafiando ela para um duelo. O clima fica tenso entre os brothers, mas todos os nobres se voluntariam para lutar por Marie, mas ninguém se dispõe a ajudar a Angélica. Vendo isso, nosso protagonista se lembra que no jogo, esse evento de duelo também acontece. E quando a Angélica é derrotada, ela vai parar com o senhor feudal insuportável do interior. Angélica está disposta a lutar por si mesma contra o príncipe, mas por algum motivo, Leon não consegue só assistir, e mesmo sem gostar de Angélica, ele se voluntaria como campeão dela, dizendo que só não gosta do príncipe Julius e os amigos dele. Nesse momento, descobrimos que com a ajuda de Lucian, Leon ficou sabendo que Marie também é uma pessoa de fora desse mundo. Os nobres se sentem confiantes, e as garotas dão os termos do duelo. Angélica exige que se Leon vencer, Marie ficará longe do príncipe, e Marie exige apenas que Angélica pare de fazer coisas maldosas, tentando imitar um diálogo do jogo. O duelo fica definido para ocorrer em uma arena, e nosso protagonista terá que enfrentar o príncipe e os 4 amigos deles, um de cada vez. Mais tarde, Angélica vai falar com Leon e pede para ele desistir desse duelo, porque ele não precisa arriscar a vida por ela. Mas nosso protagonista fala que está cansado de procurar uma esposa, e no momento, ele só quer dar umas porradas em alguns caras e desistir da academia. Quando chega o momento do duelo na arena, os combatentes se preparam para a batalha, que será feita com armaduras gigantes. Julius e os outros caras já estão com as armaduras no local, todas coloridas conforme as cores de roupas e cabelo dos personagens. Depois finalmente chega a armadura de Leon, chamada Arrogance, que é toda cinza, bolada e parece ser um pouco maior do que as outras. As pessoas dão risada da armadura dele por parecer antiga e muito pesada, já que as armaduras atuais são mais focadas em agilidade e mobilidade. Eis então que o primeiro oponente do nosso protagonista é Brad, um cara de cabelo roxo usando a armadura roxa. Ele puxa uma lança e fica se gabando. Também é mostrado que ele tem outras 4 lanças flutuantes nas costas da armadura. Leon pega a lâmina número 1 da Arrogance, que acaba sendo uma pá. O drone Lucian avisa que foi o próprio Leon que designou essa pá na armadura, quando usou para testar como ferramenta de escavação na ilha dele. Mesmo assim, quando a luta começa, Brad ataca com a lança ao mesmo tempo que dispara as outras na direção de Leon, mas ele consegue desviar de todos os ataques facilmente e acaba acertando um ataque com a pá, que é o bastante para derrubar a armadura de Brad. Todos ficam impressionados porque a Arrogance, apesar de ser tão blindada e pesada, demonstrou uma velocidade incrível. O segundo a lutar é Greg. Ele tem cabelo vermelho e a armadura da mesma cor. Lucian percebe que a armadura de Greg teve vários reparos feitos, o que indica que ele é um combatente experiente, mas Leon já sabia disso por ter jogado o jogo. A luta inicia e o vilão ataca várias vezes com um tipo de machado de múltiplas lâminas, mas nosso protagonista defende os ataques usando a pá. Ele se lembra que no jogo, Greg era determinado e habilidoso, mas tinha pouco espaço para itens da armadura. Em seguida, Leon começa a atacar e consegue acertar todos os ataques com sua pá, até derrubar a armadura de Greg. Decidido a humilhar o cara, nosso protagonista começa a arrancar os braços e pernas da armadura, até o Greg sair e falar que vai lutar mesmo sem armadura, armado com um pedaço de metal. Leon aproveita para ridicularizar o oponente, chamando ele de inseto e dizendo que isso é por ele menosprezar outras pessoas mais fracas. E aí não teve jeito, os juízes declaram Leon vencedor, já que a armadura de Greg estava fora de combate. O próximo oponente é Chris. Ele usa uma armadura azulada, portando uma espada. Chris é um espadachim, e Leon sabe que a única arma que ele usa é somente uma espada mesmo. No primeiro ataque de Chris, nosso protagonista se afasta e ativa os drones da Arrogance, que disparam vários ataques elétricos à distância. Chris reclama choramingando desse ataque, mas Leon comenta que isso não é contra as regras. E nesse momento, ele também se gaba e pergunta se deve pegar mais leve com os oponentes. Quando Chris avança para dar um ataque em Leon, ele se defende com as mãos de Arrogance e quebra a espada do adversário.
Desarmado, Chris joga a toalha, assumindo a derrota. Depois disso, ocorre uma pausa, e quando tá voltando, Lucian avisa para Leon que armaram um explosivo na armadura dele, a pedido de Gilk, o próximo adversário. Lucian avisa que isso poderia eliminar o piloto, se fosse uma armadura padrão, mas como não é o caso, nosso protagonista não tá nem aí. Ele só quer que faz a fila um de cada vez para amassar todos. Assim que o combate começa, Gilk, que está usando uma armadura verde, lança uma granada de fumaça e depois usa uma função mágica da armadura para voar. Lá de cima, ele lança outro explosivo, porém nem arranha a armadura do nosso protagonista. E sem opção, ele usa uma magia para ativar os outros explosivos. E depois de uma grande explosão, Gilk pensa que venceu, gritou gol antes, mas quando a poeira baixa, ele percebe que a Arrogance não tá mais lá. E em seguida, nosso protagonista chama a atenção dele, mostrando que também podia voar, e conseguiu chegar acima de Gilk, sem ele perceber. No alto, os dois conversam e Gilk ameaça a família de Leon. Nada bobo, Lucian grava o que Gilk falou para usar isso contra ele, caso precisasse. Como último suspiro, Gilk tenta um ataque usando o machado, mas Leon defende com a pá, evitando com um golpe que derruba a armadura dele no chão, finalizando mais uma luta. Frustrada com as derrotas até agora, Maria se lembra de como esses caras eram fracos no jogo e faziam ela perder, o que fez ela pedir pro irmão dela jogar para ela. Finalmente, o último oponente, o príncipe Julius, se prepara para a luta. A armadura dele é branca, com detalhes dourados e azuis, e porta uma espada na mão direita e um escudo na mão esquerda. Essa é a armadura mais forte até agora, então Leon começa atacando, mas o príncipe defende com o escudo, revidando com a espada, mas Leon também consegue se defender. Eles trocam mais alguns golpes enquanto conversam sobre as garotas. O príncipe declara que ama Marie porque ela ama ele do jeito que ele é e entende como ele se sente por dentro. Nosso protagonista sabe que ele está sendo enganado e fala que é Angélica que ama ele de verdade, mas Julius não acredita. E vendo Angélica chorar, Olivia grita da plateia, dizendo que ela realmente amava o príncipe, mas ele continua sem acreditar. Leon fica provocando Julius até ele avançar em um ataque, mas nosso protagonista consegue desarmar o príncipe, tirando a espada e o escudo dele, segurando ele pelas mãos da armadura. Quando vê que o príncipe não pode ser convencido a ficar com Angélica, Leon usa Lucian para acionar um ataque de forma segura, sem colocar a vida de Julius em perigo. Um ataque de energia chamado Impacto é disparado pela mão de Arrogance, despedaçando a armadura do príncipe, fazendo ele cair no chão, inconsciente e garantindo a vitória. Depois do amasso nas batalhas, Angélica vai ver Julius na enfermaria, mas ele continua dizendo que não poderia amar ela. E com a ajuda do pai de Angélica, que fica agradecido por nosso protagonista ter defendido a filha dele, Leon consegue se livrar das punições externas por ter confrontado o príncipe, garantindo a segurança da família dele e finalmente conseguindo ser expulso da academia e se livrar dessa caça às esposas. O pai da Angélica fala para Leon que a filha dele vai precisar de algum campo distante para descansar. Eis então que Angélica e Olivia vão passar as férias na ilha de Leon, e as duas parecem se dar bem. Enquanto os três conversam, a Angélica admite que tem vontade de se vingar de Marie, e Leon diz que a melhor forma de se vingar de alguém é apenas se tornar feliz, pois tentar deixar outra pessoa infeliz é perda de tempo, e faz mais sentido gastar o tempo consigo mesmo. Aqui onde eu moro é mais fácil pegar a ex do cara. Angélica concorda e Olivia se oferece para ajudar nessa vingança. Por outro lado, o príncipe e os outros nobres contam para Maria que abriram as mãos dos títulos de nobreza e heranças para poderem ficar com ela, e essa notícia deixa ela decepcionada. Enquanto isso, a família do nosso protagonista recebe mensagens sobre o ocorrido. Por ter feito tudo aquilo para advertir o príncipe, Leon recebeu um título de cavaleiro de 6ª classe, que é ainda maior que o de barão. E além disso, a expulsão dele da academia foi anulada ao receber esse título, então a busca por uma esposa continua. Quando as aulas voltam, Leon abre uma cafeteria junto com Daniel e Raymond. Angélica e Olivia também trabalham como garçonetes. E do nada, a rainha Milene, mãe de Julius, aparece no festival da academia, mas sem revelar ao público. Ela conversa com Angélica pedindo desculpas pelas atitudes do filho. O ex-príncipe também abre uma cafeteria com os amigos e com Marie, e as garotas da academia fazem fila para entrar, sendo assim uma concorrência injusta com a cafeteria do nosso protagonista. Quando Milene entra com Angélica na cafeteria, elas veem Leon sendo humilhado por uma garota, filha de um visconde da família rival de Angélica. Leon se segura e trata o cliente com gentileza, até que um dos servos dela dá um tapão nele. Quando o nosso protagonista percebe que a rainha tá ali, ele perde o controle e dá uma surra nos servos da cliente, e por fim, revela que aquela é a rainha, e que a família dessa garota não vai querer problemas com ela.
A única pessoa que consegue fazer Leon voltar ao normal é o professor que ensinou sobre a festa do chá, a quem o Leon se dirige como mestre. Ele repreende nosso protagonista e vai fazer um chazinho, enquanto a rainha diz que tá brava. Leon pede desculpas humildemente, mas Angélica avisa que ele só tá brincando. Por fim, a rainha pede desculpas ao nosso protagonista pelo comportamento de Julius, mas repreende ele por ter resolvido as coisas de forma violenta, que poderia ter sido mais amistoso. Depois de um tempo, quando estão só Leon, Olivia e Angélica, uma garota de cabelo azul chega na cafeteria. Ela chama Carla Wayne, pede ajuda para ele com um assunto da família dela. Mais tarde no quarto, nosso protagonista conversa com Lucian, dizendo que vai ajudar Carla nos dias depois do festival. Então no dia seguinte, ocorre uma corrida de motos voadoras, e Leon ganha bastante dinheiro em apostas com a ajuda de Lucian, que calculou os vencedores para ele. Gilk, que também está na corrida, é alvo de vários outros pilotos que batem várias vezes na moto dele. Mesmo assim ele consegue vencer, mas acaba se ferindo. E depois é revelado que os outros pilotos fizeram isso a mando de Clarice, a ex-noiva de Gilk. Foi quem ele deu um pé na bunda por estar apaixonado por Marie. Como Angélica faz parte do comitê executivo, será ruim para ela se não tiver nenhum substituto no lugar de Gilk. Então nosso protagonista decide participar, já que o pai dela ajudou ele depois do duelo com o príncipe. Antes da corrida, nosso protagonista conversa com Dan, o piloto favorito da corrida. Ele é um seguidor de Clarice e explica que ele e os outros realmente admiram ela, mas que ele não vai se segurar nessa corrida, apesar de ter algo em comum com Leon, os dois odiarem Gilk. E quando Dan sai de perto, Lucian avisa pro Leon que fez as modificações finais na moto. Depois de um tempo, a corrida começa, e vários pilotos atingem Leon, mas nem todos são seguidores de Clarice. A maioria só tá com inveja por ter perdido dinheiro para ele nas apostas. Por sua vez, Leon diminui a velocidade e deixa os outros pilotos passarem na frente. Então ele aproveita para ativar a modificação feita por Lucian, que deixa a moto extremamente rápida. Ele ultrapassa a todos facilmente e consegue vencer a corrida. Mas no final, o Lucian avisa que ele forçou demais, e o motor da moto explode, fazendo nosso protagonista cair, que por sorte, Dan faz a boa salvando ele. Já mais tarde, Leon comemora por ter recebido tanto dinheiro, já que tinha apostado em si mesmo na corrida, e cobra um favor de Gilk por ter corrido no lugar dele. E ele pede que Gilk peça desculpas para Clarice, e o rapaz obedece. Com essa atitude, Clarice percebe que apesar de estranho, Leon é gentil. Então no dia seguinte, Carla, a garota que pediu ajuda a Leon, vai até o quarto de Olivia e pede para ela ajudar também. Porém Carla está acompanhada de Stephanie, a garota loira com a cara de psicopata que estava humilhando Leon na cafeteria. Essa mina faz bullying com Olivia por ela ser plebeia e bolsista na escola, dizendo que Olivia é só um mascote da Angélica e que Leon só está interessado no corpo dela porque não conseguiu nada com as outras garotas. Por sua vez, nosso protagonista conversa com Lucian, falando sobre piratas do céu que andam atacando as terras de Carla. Os piratas possuem um item essencial para a protagonista do jogo, que é um dos 3 itens que transformam Olivia na Santa Donzela. Um deles é o bracelete sagrado que está na masmorra do palácio. O outro é o colar sagrado que será encontrado nesse evento. E o terceiro é o cajado sagrado que está no templo do reino. Nosso protagonista ainda comenta que não queria se envolver nesses eventos da história, mas como os alvos românticos da protagonista são inúteis agora, ele pretende fazer isso para manter o enredo. Lucian questiona se isso não pode tornar nosso protagonista o alvo romântico de Olivia, mas Leon tem certeza que não, porque ele é só um figurante. E ele também comenta que sabe que Stephanie está por trás desse evento, e que foi ela que atraiu os piratas do céu. Depois disso, eles vão para o transporte, que é uma nave do nosso protagonista, chamada Paultner. Carla chega com Olivia e mais 2 caras para ajudar, que acabam sendo o Brad e o Greg, amigo de Julius. Depois de um tempo de viagem, os piratas se aproximam da nave. Os inimigos saem dos dirigíveis usando armaduras de combate, e Leon prepara o Arrogance para avançar em um dos inimigos de armadura, derrubando ele com um golpe só. Os outros começam a atirar, mas nosso protagonista desvia dos ataques e pega outro inimigo e joga ele contra o terceiro cara, derrubando os 2 de uma vez. As 3 armaduras caem em cima da nave, enquanto Leon vai para cima dos inimigos restantes. Greg e Brad pretendiam roubar as armaduras dos inimigos para entrar na batalha, mas nenhuma das que caíram na nave está em bom estado. Os piratas começam a fugir, mas Lucian ativa os mísseis da nave Paultner e atinge os dirigíveis. Depois da batalha, eles capturam os inimigos e levam os bandidos na nave. E já nas terras da família Wayne, eles contam para o pai de Carla o que aconteceu, mas ele fica sem entender, já que as terras não estavam sendo ameaçadas por piratas.
Carla tenta pôr a culpa em Olivia, mas depois de muita pressão por parte de Leon, ela admite que foi Stephanie que mandou fazer isso. Infelizmente eles não conseguiram o item para Olivia, mas Leon comenta com Lucian que a força principal dos piratas ainda tá por aí. No dia seguinte, durante o café da manhã, Leon fala com Greg e Brad sobre os piratas. Ele fala que tem a localização da força principal, mas a conversa é interrompida por Lucian, que avisa que os piratas atacaram primeiro, e é mostrado que os dirigíveis estão se aproximando da Paultner. Greg e Brad imploram para participar da batalha junto com o nosso protagonista, e os disparos dos piratas atingem os escudos da Paultner, mas não causam dano na estrutura. Quando vê a confusão lá fora, e a Arrogance passando por uma janela, Olivia corre para o convés da nave na intenção de ajudar Leon. Alguns drones tentam impedir ela de sair, mas ela grita com eles, e aparentemente eles obedecem. Então lá fora, ela se depara com a armadura gigante avermelhada dos inimigos, que estende a mão para pegar a garota. Mas no último instante, ela é salva por Brad, que está usando uma armadura dos piratas, que aparentemente foi consertada. E enfurecido, o inimigo corre até Brad e acerta um soco na armadura, derrubando ele. Greg também aparece de repente com outra armadura dos piratas e tenta atacar com uma lança, mas a armadura vermelha é muito resistente. E enquanto isso, Leon com Arrogance derrota vários outros piratas, mas Lucian conta que o líder dele está no convés, e nesse momento, Olivia corria perigo. Ele explica que os robôs da nave foram desligados por algum motivo desconhecido. Como os outros dois estão tendo dificuldades, Leon vai até o local para enfrentar o líder dos piratas e destrói a armadura vermelha facilmente, fazendo o pirata sair de lá. No meio dos destroços, Leon consegue finalmente encontrar o colar sagrado, e depois da batalha, Olivia percebe que o Brad se feriu e cura o ferimento dele, e logo Leon e Greg carregam ele para dentro da nave. Depois do nosso protagonista ter falado que Brad e Olivia formam um belo casal, além de elogiar a força de Greg e ainda falar com Olivia formalmente, ele tá fazendo tudo isso para tentar direcionar a história do jogo de volta ao caminho certo, porque ele quer voltar a ser um figurante e quer que Olivia siga os laços românticos da protagonista como deveria ser. E um tempo depois, Greg e Brad recebem uma recompensa e é explicado que Leon declarou que só ajudou esses dois na batalha e que foram os dois que fizeram basicamente tudo, dando mais crédito para eles e pedindo para as famílias deles restaurarem os títulos e heranças que eles perderam. Para retribuir, eles falam com a rainha e ela promove Leon para a quinta posição inferior como cavaleiro. Isso vai totalmente contra os planos de Leon, de voltar a ser só um figurante. E para piorar, ele também recebe uma carta do pai de Clarice, dizendo que deu a ele uma moto flutuante como agradecimento por ter ajudado a filha. E também recomendou formalmente que ele fosse promovido para a quinta posição superior depois de se formar. Com as voltas às aulas, os alunos são levados em uma excursão. Leon, Olivia e Angélica passam por uma ilha com a aparência do Japão antigo. O lugar é bem bonito e os três acabam se reunindo em um santuário, onde uma menina de cabelo preto apresenta o local a eles. O trio fazem doações e orações, e no final, a menina dá 3 amuletos para eles. No jogo, esses amuletos são itens de suporte, e os três dividem os itens. Nosso protagonista acaba ficando com o amuleto da sorte em batalhas, que aumenta os atributos físicos e habilidades do personagem. Durante a volta da excursão, Lucian comenta sobre nosso protagonista não ter explorado a masmorra pelo bracelete, considerando que Marie também deve estar à procura dos itens da protagonista. Mas Leon tá tranquilo, pois acredita que ela tenha jogado o game e não fará nada estúpido que levará à rota das guerras. Até que de repente, os alarmes da nave disparam e Leon percebe que eles estão cercados por naves e monstros, e que eles são do Ducado de Fanos, que pertencia ao Duque do Reino, mas que por algum motivo havia declarado a independência, porém eles deveriam aparecer só na parte final do jogo. E nesse momento, aparece um holograma gigante da princesa do Ducado, Ertrudes Fanos, e ela passa a seguinte mensagem, de que está declarando guerra contra o reino e pede para eles se renderem. Um cara chamado Garré vai até o convés da nave dos estudantes e pede para levar como refém os filhos dos nobres e pessoas importantes. Angélica se oferece para ser levado como refém, e, em troca de deixar os outros irem embora. Reconhecendo que a família de Angélica é importante, Garré aceita o pedido, mas nosso protagonista tenta impedir, porém os outros estudantes seguram ele. O bigodudo fala para darem umas porradas em Leon, e sem opções, os estudantes simplesmente obedecem ele e dão uma surra no nosso protagonista. Olivia também tenta impedir Garré, mas outras garotas seguram ela. Uma até chega a dar uma bofetada na cara dela, então Angélica é levada. Chris, que também estava na nave, vai até a cela onde Leon foi preso pelos estudantes. Ele pede ajuda para que os dois enfrentem os inimigos, mas nosso protagonista já tá puto e não quer lutar pelos covardes que nem sequer tentaram ajudar a Angélica.
mas quer convencer os alunos a lutarem juntos. No pátio, Chris tenta convencer os outros, mas ninguém acredita que sejam capazes de enfrentar o Ducado. De repente, nosso protagonista dá um disparo pro alto com uma espingarda para tentar chamar a atenção. Ele é mais agressivo e manda todo mundo tomar naquele lugar e diz que deveriam cair lutando ao invés de serem eliminados sem fazer nada. Uma loirinha patricinha chamada Deirdre Foe Roseblade, filha de um poderoso conde, fica ofendida com os comentários de Leon e ele aproveita para continuar alfinetando os alunos, falando que não merecem ser chamados de nobres, pois não têm coragem ou orgulho dos antepassados. Todos ficam putinhos, mas o discurso acaba dando certo, já que os alunos decidem se defender com as próprias magias. E com tudo pronto, Leon usa a moto voadora para tentar chegar na nave monstro da princesa e resgatar Angélica. Ele comenta com Lucian que a princesa Gertrude tem uma flauta mágica, e enquanto isso, Chris usa uma das 6 armaduras que tinha na nave dos estudantes e comanda outros 5 estudantes também de armadura. Ao mesmo tempo, os outros alunos realizam disparos mágicos contra as criaturas e fazem barreiras para proteger a nave. Alguns acabam tendo que lidar com os monstros que passaram pela barreira e enfrentam eles com armas físicas. A Patricinha usa a magia Furacão de Rosas para expulsar as criaturas mais próximas, enquanto a Olivia cura os estudantes feridos. De repente, a nave é atingida por um disparo de canhão e os alunos percebem que uma nave inimiga está preparando disparos de canhões múltiplos. As garotas reconhecem que não vão conseguir deter esse ataque com as barreiras mágicas. No desespero, Olivia corre pelo convés e, em uma cena emocionante, acaba criando uma barreira gigante em volta de toda a nave, que protege dos disparos de canhão. Além da barreira, ela faz vários disparos mágicos nas criaturas ao redor. Vendo isso, os outros ficam admirados, e até Deirdre reconhece que Olivia manda bem nas magias, e não é à toa que ela entrou na academia como bolsista. Nosso protagonista fica surpreso com o desempenho de Olivia, que se tornou a super donzela sem os itens mágicos. E Lucian comenta que com toda a proteção que recebeu de Leon, Olivia pôde focar mais nos estudos e acabou melhorando ainda mais as magias. Com isso, nosso protagonista pôde aproveitar para chegar logo na nave monstro, e Lucian seleciona a rota mais curta que é pela boca da criatura. No local onde estão a princesa e a Angélica, Leon chega atacando drops na mesa, abrindo logo um buraco no chão com a moto, e dispara em todos os guardas. Depois ele pula da moto e acerta um golpe na cara do bigodudo, derrubando o cara de uma vez. Nosso protagonista aponta a arma para a princesa, mas ela tenta enganar ele com uma conversinha furada, porém logo ele percebe a criada atrás dela, e dispara nela também. Finalmente a princesa entrega a flauta que ela supostamente usa para controlar as criaturas, mas Lucian avisa que essa é falsa, a verdadeira na verdade está com a criada. Angélica vai até a empregada para pegar a flauta verdadeira e percebe que Leon usou munição de borracha e só deixou os inimigos inconscientes. Finalmente, eles fazem a princesa de refém e levam ela até a nave dos alunos. Infelizmente, Garrett declara que a princesa morreu para que os soldados possam atacar com tudo. No convés, Ertrude explica que ela é descartável e o ducado não será detido facilmente. Ela libera a magia da flauta à distância, tirando o controle das criaturas para que elas possam atacar a nave mesmo com a princesa ali. Leon fica preocupado porque Olivia está exausta por usar tanta magia, e ele sai de moto para enfrentar os inimigos de novo. Com o poder do amuleto, a Angélica consegue conjurar algumas lanças de fogo e acertar vários monstros inimigos, inclusive um que quase alcançou a Olivia. Preocupada, Angélica vai até a Olivia, que fala que se esforçou para tentar merecer a amizade de Leon e Angélica. E a garota se declara, dizendo que gosta muito dela e que considera ela uma amiga de qualquer jeito. De repente, a nave é atingida e o impacto quase derruba ela, que fica pendurada na beirada por uma mão, mas logo Olivia aparece para salvar ela. Porém, quando consegue puxar, a nave é atingida de novo e Olivia acaba caindo. Felizmente, nosso protagonista consegue descer com a moto para salvar ela da queda. Lucian consegue pôr a moto na mesma velocidade de queda e Leon pega Olivia no ar, sem problemas, um pouco antes de chegarem na água. E antes de subir, nosso protagonista diz que vai levar ela de volta para a nave, mas fala com ela formalmente. Isso chateia Olivia. Ele diz que eles não podem ficar juntos e que ela deveria ficar com um dos nobres, mas Olivia não gosta de nenhum deles e, finalmente, emocionada, declara que ama Leon. Nosso protagonista até fica balançado com a declaração, mas começa a subir com a moto. Ele finalmente chama ela de Lívia, que é o apelido que ela gosta, e aí ela fica toda bobinha, mas isso não é história da Disney. E de volta ao pelego, o ataque continua, mas logo chega a nave Pautner, que tinha sido chamada remotamente por Lucian, e ela começa a disparar nas naves inimigas. Leon também se prepara e entra na Arrogance, que foi trazida pela Pautner. Enquanto nosso protagonista enfrenta diversos inimigos, a nave dele envia cápsulas de resgate para os alunos do convés.
e de repente aparece um novo inimigo, de armadura preta, que Leon reconhece como Cavaleiro Negro. O Cavaleiro tenta atingir ele com a espada, mas nosso protagonista se defende com a espada da Arrogance. Com um rifle na outra mão, Leon tenta disparar, mas o Cavaleiro chuta o rifle para cima. De repente, Leon guarda as armas e decide lutar só com a armadura. Um soldado inimigo vai para cima de Leon, mas ele consegue segurar o cara e despedaçar a armadura dele com um ataque impacto, um ataque de energia que sai da mão da Arrogance. Então o Cavaleiro Negro aproveita a chance para pegar nosso protagonista de surpresa e acerta um corte no peito da armadura de Leon. Ele tenta usar o impacto de novo, mas o Cavaleiro desvia. Lucian sugere usar a nave principal, mas Leon não quer eliminar o inimigo. Um novo ataque do Cavaleiro, nosso protagonista se defende com o braço da Arrogance e tenta acertar o impacto novamente, mas ainda sem sucesso. O ataque seguinte do Cavaleiro acerta o ombro da Arrogance e Leon tenta novamente usar o impacto, mas o oponente chuta a mão dele, desviando o ataque de novo. Em uma nova investida, o Cavaleiro consegue fincar a espada no peito da Arrogance. Nesse momento, Leon sai da armadura, enquanto Lucian controla a Arrogance para continuar segurando a armadura do inimigo. Nosso protagonista vai até a entrada da armadura do Cavaleiro e aponta o rifle para a cara do velhote. O Cavaleiro pede para ser eliminado, mas nosso protagonista só algema o cara. E de repente, Garrel usa o último recurso que sobrou da nave monstro e diz para um sinalizador mágico que começa a atrair milhares de monstros para o local. Nosso protagonista não se desespera e só fala para o Lucian dar um jeito nisso, e ele finalmente ativa a nave principal. E do céu, começam a ser disparados vários raios de energia, atingindo todos os monstros ao redor e derrotando todos rapidamente. Com essa vitória, nosso protagonista fala para o Cavaleiro voltar ao Ducado e explicar direitinho como é o poder do reino. Ele ainda se gaba, falando que esses militares, com todo o poder que tinham, não conseguiram derrotar uma nave civil que só tinha alunos. Então o Ducado não terá nem chance se tentar atacar o reino de novo. Depois de tudo, os estudantes voltam para as vidas normais e as meninas ficam sabendo que Leon deu crédito da vitória para o Chris. Ele dá a desculpa de que essa é decisão política sofisticada, e Angélica entende que com isso, a família de Chris vai aceitar ele de volta. Olivia acha gentil da parte dele, mas mal sabem elas que ele só fez isso para não ganhar mais atenção e poder do que já tem. Então mais tarde, é mostrado que o ex-príncipe e seus amigos construíram uma nova armadura, combinada com as cores deles, que pretendem usar para derrotar Leon. Eles desafiam nosso protagonista para um novo duelo, e logo na arena a luta começa. Quem pilota a armadura nova é Greg, pois todos os outros confiam mais nas habilidades dele. Leon, por outro lado, pretende perder de propósito, porém quando a luta começa, Lucian avisa que a armadura de Greg está prestes a explodir, porque a estrutura está mal feita e as temperaturas internas estão elevadas. Nosso protagonista tenta avisar que Greg tem que sair da armadura, mas nem o Greg nem os juízes dão ouvidos e ele continua atacando. Sem ver outra opção, Lucian sugere desmontar a armadura sem machucar Greg. Então eles usam o impacto da Arrogance para estraçalhar a armadura do oponente e salvar a vida dele. Com o fim do duelo, Leon participa de uma cerimônia de condecoração por ter capturado a princesa do Ducado. Ele ganha o título de Visconde, que é de alto escalão. O mestre de cerimônia cita que ele está sendo condecorado como tal por recomendação das famílias de todos os nobres, além da família de Clarice e da família Roseblade. Então, após a cerimônia, nosso protagonista anda cabisbaixo porque só queria ser um baronete do interior, mas acabou ganhando títulos de muita importância. Lá fora, ele encontra Olivia, que ainda está esperando uma resposta sobre o que ele sente por ela. E ela diz que vai continuar esperando. Quando ela se afasta para falar com Angélica, nosso protagonista continua andando sem saber com qual das duas ele gostaria de se casar. Por que não as duas, né? E Lucian compara ele com Marie, por usar informações da vida passada e ter à disposição os alvos românticos do jogo para escolher, que no caso dele, são Olivia e Angélica. E assim, finalmente a gente chega no final do anime. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Caso tenham curtido e tá a fim de dar aquela moral, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!